Vamos ter uma aula sobre escatologia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que possam assistir esta aula e peço que assista todas as aulas, porque aqui nós vamos ter uma série de aulas sobre escatologia. É um assunto bastante polêmico mas é necessário que a gente saiba, conheça o que é escatologia. Escatologia, a palavra escatologia, ela vem de duas palavras gregas que significa escato, significa coisas do final, acontecimentos finais. E logia todo mundo já sabe, né? É estudos, é ciência, pesquisa, tudo isso é logia. Então, vamos começar com o cativeiro babilônico. Para a gente entender sobre o cativeiro babilônico, é necessário que a gente entenda por que aconteceu o cativeiro babilônico. Bem, o reinado de Davi, do rei Davi, foi um reinado bastante conturbado, com lutas, com guerras. Essa era a estratégia de Davi, ganhar através da guerra. E por ele ter essa estratégia de guerra, ele era guerreiro, então, por esse motivo, ele não pôde construir o templo do Senhor em Jerusalém. Porque suas mãos eram manchadas de sangue. Veio Saul. Saul, filho de Davi, de princípio teve um reinado muito bom na presença de Deus, mas ele começou a se desviar da vontade de Deus. Apesar dele ter pedido a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus, ele usou uma estratégia diferente do pai. Foi um reinado de paz, não houve guerras, mas a estratégia de Saul era casar-se com pessoas de outro reinado, filha de reis, princesas de reis. Então, ele casou primeiro com a filha de Faraó. E a filha de Faraó, com toda a idolatria, trouxe para Jerusalém todo tipo de idolatria que ela tinha. Foi o caso que Saul até ofereceu holocausto a deuses falsos, adorou a deuses pagãos, e por isso Deus disse, olha, o teu reino vai ser dividido. Então, dividiu o reino, Israel ficou com 12 tribos, e as duas tribos ficaram em Jerusalém, de Judá. A tribo de Judá e Benjamim ficaram em Jerusalém. 2 tribos apenas. Então ficou um reinado pequeno, embora que da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi. O reino de Israel, apesar de ser maior, com 12 tribos, ele se aliou aos estrangeiros, né? No caso, os sírios, né? Se aliou aos sírios. Depois, os sírios pegou aquele povo e levou a cativeiro. Agora, por quê? Porque o rei de Israel, ele, não querendo que o povo fosse adorar no templo de Jerusalém, construiu 2 altares com bezerros de ouro. E disse ao povo que este era aquele que tinha tirado o povo do Egito. Quer dizer,
foi uma blasfêmia contra Deus, né? Então, eles foram espalhados pelo mundo. Porém, a tribo de Judá, como tinha o templo do Senhor e tinha a arca, eles achavam que jamais aconteceria com eles. Houve profecias, mas não acreditaram nas profecias que o povo de Judá, Jerusalém, seria levado cativo. Até que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativos de Jerusalém. Bem, agora para a Babilônia. Agora veja só. Babilônia era uma cidade fortemente armada. Havia locais no muro de Jerusalém intransponível, de ter até 120 metros de altura o muro. Então era intransponível. Só que se uniram os medos e persas para invadir Babilônia. Então, a Babilônia era banhada por um rio. O que fizeram os medos e persas? Mudaram o curso do rio e pelo leito do rio entraram em Babilônia. Exatamente no momento em que Belsazar estava se banqueteando com as taças do templo do Senhor, que o rei Nabucodonosor trouxe de Jerusalém e guardou no templo dos deuses deles, da Babilônia. Então, os medos e persas venceram, né? Quando o rei estava se banqueteando, apareceu na parede uma frase, uma mão escrevendo na parede, dizendo: Mene, mene, tekel, ufarsin. Pesado fosse na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido. Né? Então, naquela mesma noite, ele morreu. E os medos e persas ocuparam o lugar. E na Babilônia, houve vários eventos. No caso, a fornalha de fogo, os 3 moços que foram jogados na fornalha de fogo. Houve o sonho de Nabucodonosor, que posteriormente nós vamos explicar sobre ele. A interpretação do sonho por Daniel e outras profecias que foram ditas, que seria 70 anos de cativeiro babilônico. Então, no primeiro ano de Círio, provavelmente Daniel falou para Círio que havia uma profecia que falava pelo nome de Círio, que ele iria libertar o povo de Israel. Bem, essa profecia aconteceu antes de Círio nascer, aproximadamente 200 anos antes de Círio nascer. E Círio tomou conhecimento desta profecia. No primeiro ano do governo de Círio, do reinado de Círio, ele enviou um aviso para todo o povo que quem quisesse voltar para Jerusalém podia voltar e construir os muros, construir o templo do Senhor, construir suas casas, e assim o povo começou a voltar. Antes dessa volta do povo, Daniel, preocupado com o tempo, ele orou ao Senhor e Deus mandou um anjo falar para Daniel. E o anjo disse: olha, para você e seu povo
a sua cidade, a cidade santa, que era Jerusalém, está determinado 70 semanas de anos. Então, o cativeiro babilônico, durou 7 semanas. E o período pós-cativeiro durou mais 62 semanas, contabilizando 69 semanas, faltando uma semana para completar as 70 semanas de Daniel, que será completada aqui na grande tribulação. Isso nós vamos explicar posteriormente. Então, aqui está a estátua que Nabucodonosor teve o sonho. Então, cabeça de ouro era a Babilônia, que dominou de 605 a 539 a.C. Os medos e persas, que era o peito e os braços de prata, reinou de 539 a 331 a.C. Depois veio o Império Grego, que reinou de 331 a 168 anos antes de Cristo. Depois veio o Império Romano, que teve a duração de 168 antes de Cristo a 476 anos depois de Cristo. Bem, e também os pés, que era de barro misturado com ferro. Esses quatro impérios já se passaram. Falta o império dos pés de barro junto com ferro, que será a grande tribulação, o período do anticristo. E que no sonho de Nabucodonosor, uma pedra rolou, sem auxílio de mão, e foi aos pés da estátua e desmanchou toda a estátua. E esta pedra cresceu e dominou o mundo. Então é o reinado de Cristo, o reinado de 1000 anos de paz de Cristo, que é o milênio. Isso foi os sonhos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve o sonho, mas não disse o sonho que teve. Ele queria que os sábios da Babilônia dissessem o sonho que ele sonhou e a interpretação. Coisa impossível. Mas como Deus mostrou a Daniel, foi exatamente como o rei sonhou. Esta é uma aula de escatologia que já se passaram, né? Agora nós vamos ter bem, o período pós-exílio durou até a morte de Cristo, que começou no aviso, na ordem de Círio para o povo voltar para Jerusalém, e terminou na morte de Cristo. Daí então vem o período da igreja. Esse é o período da igreja que terminará antes da grande tribulação. Antes de começar a grande tribulação. Bem, agora nós vamos ver aqui está a eternidade, né?
a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitaram primeiro, como diz lá em 1 Tessalonicenses. Os mortos, né? Aqui está o paraíso, né? As almas que estão no paraíso descerão para receber seus corpos e ressuscitados subirão. Os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares, junto com aqueles que foram ressuscitados. Bem, este é o resultado dos salvos no arrebatamento da igreja. Já aqueles que morreram sem Cristo, desde a era de Adão até o juízo final, eles descem para o Adem, que é o período intermediário. Bem, aqui o período da igreja, né? Quando a igreja é arrebatada, vem para o tribunal de Cristo, do tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro, depois a igreja desce com Cristo, na vinda de Cristo em glória, para o julgamento das nações, prender Satanás, lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, guerrear contra as nações que vão querer derrotar Israel e implantar o reino milenial. E a igreja com Cristo reinará durante milênio. E os mortos que morrerem durante a grande tribulação, por amor a Cristo, eles também reinarão com Cristo. A Bíblia diz que eles viverão e reinarão com Cristo. No final do milênio, o diabo será solto para enganar as nações. Por quê? O diabo será solto para enganar as nações. Porque durante o milênio vai nascer muita gente. Como é 1000 anos de paz, essas pessoas não vão assistir nenhuma violência, nenhuma guerra, nenhuma briga de rua. Nada disso vai acontecer porque é paz. Até entre os animais, que a Bíblia diz que o lobo deitará com a ovelha, o leão comerá palha com o boi. A criança pode meter a mão na toca da serpente e não vai ter problema nenhum. A criança vai puxar o leão pela barba. Então, é paz perfeita durante o milênio. Ora, o Brasil tem 525 anos. Desde o Brasil foi descoberto em 1500, estamos em 2022 e 25, então são 525 anos que o Brasil tem. Imagine a população do Brasil em 525 anos. Agora, vamos ver que nessa população brasileira existe epidemia, existe guerra, né, luta de trânsito, por divisão de terra, por traição de marido com mulher, mulher com marido. Existem vários tipos de morte, né? Nasce pessoas, mas morre muita gente também. Avalie só, no milênio, só nascendo pessoas, e a morte será muito pouca, muito reduzida. Porque a Bíblia diz que a pessoa com 100 anos, morrendo com 100 anos, morre jovem ainda, com 100 anos. Ora, uma pessoa com 100 anos, hoje, está bem velhinho, está bem acabado, já não pode mais andar só, não pode mais fazer nada só, não é? Precisa de ajuda de toda forma.
E as pessoas vão viver bastante, 600, 700, 800 anos. E avalie só, essas pessoas vivendo esse tempo todo sem nunca ter visto nenhum fato de violência, então o diabo vai ser solto para enganar essas pessoas. Porque Deus não quer robôs, ele quer pessoas. E com livre-arbítrio, com direito de escolha. E eles vão ter chance de escolher o bem ou o mal. O diabo será solto no final do milênio para enganar essas pessoas. Aqueles que caírem na lábia, na falácia do diabo, eles vão para o juízo final e descerão para o inferno. Serão julgados. Aqueles que não ouvirem a falácia do diabo, vão para o tribunal de Cristo, né, para o juízo final, e herdarão a nova terra. E a igreja estará com Cristo na nova Jerusalém. Este é o mapa escatológico, uma visão panorâmica, né? Existe uma questão muito polêmica dos 144 mil. Os 144 mil, a Bíblia diz que são 12 mil de cada tribo de Israel. É muito fácil você fazer as contas. 12 mil vezes 12, que dá 144 mil. São judeus. Se bem que esses judeus, eles não são obrigados a estarem em Jerusalém, porque o mundo todo tem judeu. Aqui no Brasil tem muito judeu, no Nordeste é a quantidade maior que tem de judeu, né? Descendentes de judeu. Então, onde nasceu um judeu, né? Onde ele nasceu é judeu. É a única nação que forma dessa forma, que agir dessa forma, né? Bem, há outra polêmica também sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas. A Bíblia diz que as duas testemunhas serão levantadas durante o período da grande tribulação, como também os 144 mil. E essas duas testemunhas, elas vão ser vencidas pela besta, pelo anticristo, e vão ser deixadas na praça de Jerusalém, mortas, sem direito a funeral. E com 3 dias e meio, eles receberão vida e subirão para os céus, serão arrebatados. E todo o povo vai ver, né? Bem, este é o que nós entendemos que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, prega, crê, ensina dessa forma, que é a grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? No capítulo 3, no versículo 10 de Apocalipse, fala sobre as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Filadélfia, que é a penúltima igreja falada pela... Peraí. A igreja de Filadélfia, que é a última falada no capítulo 3, e versículo 10, diz: como guardaste a palavra da minha paciência, assim também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então, significa que a igreja será poupada antes. E outras versões nós temos mostrando que a igreja não foi preparada para a ira. Ela não vai receber a grande tribulação, não vai passar pela grande tribulação, porque é a ira de Deus na terra. A grande tribulação, ela tem, de princípio, para
restabelecer os judeus, para conserto dos judeus, da nação judaica. E em segundo lugar, para punir os homens que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. E este é o resultado da grande tribulação. Na primeira fase da grande tribulação, porque são 7 anos, dividido ao meio, de dá 3 anos e meio para cada período, esse primeiro período é um período de uma falsa paz. Mas no meio da grande tribulação, a besta vai profanar o templo do Senhor, e os judeus que vão aceitar eles como o Messias, daí vão rejeitar. E ele vai quebrar a aliança com Israel, aonde vai ele vai mostrar toda a força dele, tudo quanto ele é, no segundo período da grande tribulação. Bem, essa foi uma explicação panorâmica do mapa escatológico. Agora eu gostaria que você se inscrevesse no canal, para a gente ter mais condições de gravar mais outros vídeos, né? Canal Israel, o relógio escatológico de Deus. Ative o sininho para que a gente possa continuar explicando melhor. Depois nós vamos fazer um novo vídeo, trecho por trecho, explicando, lendo a Bíblia e falando a respeito, dando uma explicação melhor, porque essa explicação de hoje foi apenas um panorâmico. É como se eu subisse num prédio bem alto, né, e de lá tivesse uma visão panorâmica da cidade, né, vendo todos os bairros da cidade, né? Porém, não daria para ver as ruas, as casas, né, os prédios, as portarias dos prédios, não. E para isso precisava descer do prédio e andar rua por rua para mostrar. Então, isso é o que nós vamos fazer posteriormente. Posteriormente, nós vamos falar sobre cada detalhe aqui. Nós vamos ter uma aula. Eu não sei quantas aulas vamos ter para concluir todo o mapa. Eu sou seminarista, faço parte da Igreja Assembleia de Deus de Abreu Lima. Meu nome é Samuel Galvão. E quem quiser uma explicação melhor, se qualquer igreja quiser que dê uma palestra a respeito, nós vamos destrinchar trecho por trecho aqui, para que as pessoas tenham um conhecimento bem detalhado do que é um mapa escatológico. Canal Israel, o relógio escatológico de Deus. Eu agradeço a compreensão de todos que foram até o fim desse vídeo e peço novamente que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que a gente possa aumentar esse canal, melhorar esse canal e Deus continue nos abençoando. Shalom, shalom.